Então esse vídeo é para a gente falar um pouquinho da integração tripla. Tá? Em geral, a integração tripla ela é feita sobre uma região tridimensional G. Tá? Se a gente for calcular as integrais por definição, tá? Essa região pode ser qualquer coisa. Mas se a gente quiser fazer uma integração prática mesmo, né, para realmente estudar as integrais, né, via métodos práticos, né, para a gente integrar, essa região G em geral vai ter que ter algumas particularidades, assim como a gente tinha lá na integração dupla, né, que eram ou retângulos, né, ou regiões do tipo 1, ou regiões do tipo 2, ou regiões polares simples, né. Então aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre esse cara aí. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é quando a minha região de integração for retangular. Ou seja, né, quando eu tiver um paralelepípedo, né, no caso tridimensional, a gente chama de retangular, tá? Mas é um paralelepípedo. Como é que eu descrevo o G, né? Bom, para ele ser uma região retangular aqui, ele é o cartesiano de 3 intervalos. Aqui a gente vai chamar AB, é a parte em X, CD, parte em Y, até aí nenhuma novidade. Agora, a novidade que aparece aqui é a terceira componente, que eu vou chamar KL. Então, são 3 intervalinhos fechados aqui. A minha região G é compreendida, feita pelos pontos X, Y, Z, tal que o X está entre AB, Y está entre C e D, e Z está entre K e L. Né? Então, isso aqui também pode ser descrito, né, na forma implícita, né? Ou seja, A menor ou igual que X menor ou igual que B, né? C menor ou igual que Y menor ou igual que D, e K menor ou igual que Z menor ou igual que L, ou seja, X entre A e B, Y entre C e D e Z entre K e L. Nesse caso funciona igual ao caso lá do bidimensional, né, na integral dupla. A integral tripla sobre a minha região G, de uma função f de x, y, z, aqui a gente usa um dv, né, que tem a ver com o volume. Isso aqui, a integral tripla para uma região retangular, ela se transforma em 3 integrais simples, do tipo, vou colocar aqui, integral de A até B, essa vai ser integral em x, integral de C até D em y, integral de K até L, de f de x, y, z, e aí aqui eu vou colocar os dx, dy, dz, só que na ordem inversa do que apareceu aqui as integrais, né? Porque a de dentro é z, então aqui vai dz por dentro. A do meio é y, então aqui no meio vai dy, e a de fora é x. Então, para quando a gente tem uma região retangular, né, ou seja, quando a gente tem um paralelepípedo compreendido pelo cartesiano de 3 intervalos, basta que a gente transforme a integral tripla em 3 integrais simples. Né? Por exemplo, se eu tiver g como sendo o intervalo menos 1, 1 em x, 0, 1 em y, 0, 2 em z, então a minha integral tripla sobre a região G de uma função qualquer, vou pegar aqui xyz quadrado dv. Então, eu posso escolher aqui qualquer outra permutação, tá? Desde que eu mantenha a ordem aqui, eu mantenho a ordem inversa aqui. X dx, y dy e z dz. Aqui eu posso fazer, então, integral de menos 1 até 1
integral de 0 a 1 em y, integral de 0 a 2 em z, de x, y, z quadrado, dz e y dx. Então, a partir desse momento aqui, já não tem mais nenhuma dificuldade de vocês integrarem, né? É simplesmente fazer essa continha aqui. Eu vou integrar isso aqui com relação a z, vou aplicar de 0 a 2, ou seja, isso aqui integrado com relação a z dá xyz ao cubo sobre 3, aplico de 0 a 2, depois eu integro com relação a y, aplico de 0 a 1, depois eu integro com relação a x, vai de menos 1 a 1. Então a gente não vai fazer isso aqui nesse vídeo, né? Isso aqui é cálculo A. Tá? Vocês podem pegar aí e fazer por vocês mesmos. Tá? Então, essa região é a mais basicona de todas, né? Um paralelepípedo é o cartesiano de 3 intervalos, então é só pegar e botar as 3 integraizinhas simples ali e resolver. Agora o nosso próximo tipo de região, né, assim como lá nas integrais duplas, né, para integrais triplas, é uma região simples. Lá nas integrais duplas, a gente tinha 2 tipos de regiões simples. Tipo 1, que a limitação em cima e embaixo são funções, y em função de x, e lateralmente o intervalo, né? E do tipo 2, que lateralmente é uma função de y, x em função de y, e em cima e embaixo é um intervalo. Aqui as regiões simples tridimensionais, elas podem ser basicamente de 6 tipos diferentes, né? Então, para não precisar ficar descrevendo cada um deles, a gente descreve só um tipo, né? Só o x dentro do intervalo, y em função de x e z em função de x e y. E os outros, eles podem ser deduzidos de forma análoga, né? Levaria muito tempo a gente ficar fazendo cada um dos casinhos, tá? É análogo. Então, aqui vai ser quando o g for descrito da seguinte forma. O z, ele vai estar limitado por baixo por uma função g1 de x e y, e por cima por uma função g2 de x e y. Tá? O z, digamos assim, lá no meu plano tridimensional, né, a minha região g, em cima ela vai ter uma função de 2 variáveis, e embaixo ela vai ter uma função de 2 variáveis, limitando, né? Então, vai ter uma tampa e um fundo, que são G1 e G2. Agora, quando eu falar, né, do Y e do X, eu vou querer então que Y e X estejam em uma região do tipo 1 ou do tipo 2, lá que a gente estudou na integral dupla. Então, digamos que o Y ele vai estar limitado entre uma função que eu vou chamar aqui de h1 de x e uma função h2 de x. Ou seja, quando eu falo de x e y, né, o y ele tem limitações laterais por h1 e h2 envolvendo o x. E o x ele não vai ter funções limitando ele, e sim um intervalinho que eu vou chamar aqui de AB. Tá, então, o que seria uma região simples uma região simples G, né, em R3? Seria uma região em que x é limitado por um intervalo, y é limitado por 2 funções de x e z é limitado por 2 funções de 2 variáveis x e y. Né? Ou, eventualmente, né, eu poderia ter permutações aqui, o y ser limitado por funções de 2 variáveis, o z ser limitado por um intervalo e x ser limitado por uma função de z. Né? Ou qualquer outra permutação aí que a gente consiga fazer. Realmente são muitos casos, a gente, em geral, estuda esse aqui que é o mais simples. Qualquer outro é análogo, à exceção de trocar aqui o nome das variáveis. Né? Quando eu tenho uma região G descrita dessa forma, a minha integral tripla sobre a região G da função
f de x, y, z, sempre uma função de 3 variáveis, né? São 3 variáveis, então a função tem que ser 3 variáveis, dv. Claro, a função é de 3 variáveis, mas não precisa aparecer as 3 explicitamente. Por exemplo, pode ser uma constante, pode ser 2x, 2xy, menos x mais e, sei lá. Né? Não precisa aparecer as 3 variáveis explicitamente, mas tu considera ela como uma função de 3 variáveis. Né? Então, integral tripla de f de x, y, z dv vai ser 3 integrais simples, variando aqui dentro dessas limitações. Então, um pouquinho aqui mais para baixo. Então, o x vai estar entre a e b. E aqui eu já vou colocar aqui por fora um dx. Só para a gente lembrar, né? Esse cara aqui está por fora. O segundo cara é a função de uma variável. Não pode aparecer duas variáveis aqui, tem que ser uma só. h1 de x até h2 de x. É o y, então aqui eu vou botar um dy. E o terceiro cara é o de duas variáveis. Sempre tem que ser nessa ordem. Quanto mais variáveis, mais para dentro o cara tem que estar, né? Porque quando eu integrar essa de duas variáveis aqui, ela vira uma de uma variável. Quando eu integrar essa de uma variável, ela vira uma integral usual que vai resultar num número. Né? Então aqui seria g1 de xy até g2 de xy. E aqui dz. E aqui a função f de x, y, z. Né? Em geral, né, na integração tripla, o que a gente tem de mais difícil aqui, né, é conseguir fazer essa transformação aqui, porque a integração é barbada, né, tudo cálculo A. Né? Então, a pior parte é fazer essa transformação aqui. Muitas vezes, né, a gente vai dar a integral nessa forma aqui, já. Né? E o difícil é tu pegar e transformar essas funçõezinhas aqui na tua região G, caso tu queira usar outro tipo de coordenadas, assim como a gente usava lá nas integrais duplas. Integração polar, aqui na integral tripla a gente vai ter uns casos semelhantes. Né? Então, acaba sendo o mais difícil aí. Então, por exemplo, se eu pegar G como sendo um sólido, né, sempre vai ser um cara tridimensional, vai ser um sólido delimitado por x ao quadrado mais y quadrado igual a 4. Tá? O que é isso aqui? Né? Vocês podem olhar para isso aqui e dizer, não, isso é um círculo. Isso aqui é um círculo no R2. Mas se eu estiver falando em R3, o Z é livre. Então, é um círculo de qualquer altura. Né? Então, são círculos percorrendo qualquer altura. Então, isso aqui é um cilindro em R3. Tá? Então, eu estou pensando isso aqui como sendo R3 e Z uma variável livre. Tá? Então, ele é delimitado por um cilindro lateralmente. Embaixo, ele é limitado por z igual a 0. O que é z igual a 0? É um plano. Né? E acima, por x mais y igual, vou colocar assim, por z igual a x mais y mais 4. O que é isso aqui? Para quem fez geometria, né, quem está estudando geometria analítica, isso aqui é um plano também. Né? São duas equações gerais aí do plano. Então, se eu pegar o sólido delimitado por um cilindro lateralmente, né, então vai ser uma limitação um cilindro. Embaixo vai ser por um plano, z igual a 0, e em cima por um plano um pouquinho mais inclinado aí, né? Vai ser um cara contido ali no meio do cilindro, cortado embaixo por plano z igual a 0, e em cima, em diagonal, assim, por o plano x mais y mais 4, né?
que eu quero encontrar aí? Vou encontrar a integral tripla sobre essa região G, integral da função, vou escrever assim simplesmente dv. O que significa isso? É função f de x, y, z constante igual a 1. Então, isso aqui, né, se vocês estão bem estudados, isso aqui dá exatamente o volume do meu sólido G. Né? Então, vou usar isso aqui que eu aprendi, né, para encontrar essa integral. Vou apagar lá em cima, então. Então, se a minha região ela é delimitada, vai ser basicamente um cilindro assim, cortado em cima em diagonal e embaixo pelo plano z igual a zero. Tá? Bom, essa equação aqui, ela é uma equação de círculo no R2 e de cilindro no R3. No plano z igual a zero é o plano xy. Então é o R2. Então o que eu tenho aqui na verdade é um círculo embaixo. Eu já sei que o meu círculo aqui é x² mais y² igual a 2 ao quadrado. Então é um círculo de raio 2. Então eu já sei que essa parte de baixo aqui, o x e o y são relacionados da seguinte forma. Eu posso escolher menos 2x2 e o y entre raiz de 1 menos x² e menos raiz de 1 menos x². Descrição do círculo. Quem preferir pode deixar o y entre menos 2 e 2 e o x entre 1 menos, menos raiz de 1 menos y² e raiz de 1 menos y². Não tem problema, tá? Vamos se limitar assim. E o z? Bom, o z já tá dado aqui, né? Embaixo é por z igual a 0 e em cima é por z igual a x mais y mais 4. Desculpa, aqui eu botei 1, né? Não é 1. O círculo é de raio 2. Então é 2 menos x². Mas não, 4. 4 menos x². É o raio 2. Mas a equação aparece o 4 ali. Então, com essas limitações aqui, então, eu sei que a minha integral tripla sobre a região G de dv é a integral x vai de menos 2 até 2, y vai de menos raiz de 4 menos x² até raiz de 4 menos x², e z vai de 0 até x mais y mais 4. E a função é simplesmente dv. Tá? Então, esse dv vai virar dz, porque esse aqui é em z, dy, porque eu escolhi esse aqui em y, e dx, porque eu escolhi esse aqui em x. Quem preferiu escolher x em função de y e y variando no intervalo, vai ter uma invertida aqui e uma invertida aqui. Isso aqui é uma região simples. Então, a partir desse momento aí, não tem mais dificuldade nenhuma, tá? A partir desse momento fica de exercício para vocês resolverem. São 3 integrais simples. Vou integrar dz, vai dar z, aplicado de 0 até x mais y mais 4, vai dar x mais y mais 4. Vou integrar em y, depois vou integrar em x. Né? Não é pouco trabalho, não, é bastante trabalho. Né? Mas é algo fácil de se fazer, tá? Lá, cálculo A. Né? Quem tem problema com isso aqui tem que dar uma revisada em cálculo A. Não pode seguir trabalhando aí se tu não sabe resolver integrais simples. Né? O mais difícil é transformar a integral tripla
em 3 integrais simples, né, como é nesse caso. Só que, né, quando a gente está falando de integração tripla, se não for uma região ou retangular ou uma região simples, né, eu tenho que integrar por definição e algo fica bem complicado. Eventualmente eu posso ter uma região simples e as minhas 3 integrais serem extremamente difíceis de eu resolver, né. Para esse tipo de caso, então, a gente estuda um outro tipo de sistema de coordenadas. Aqui no nossos sistemas de coordenadas, né, a gente vai ter 3 tipos. Tá? Lá na integral dupla nós tínhamos as retangulares, né, e as polares. Aqui, como a gente tem uma dimensão a mais, digamos assim, a gente consegue fazer um pouquinho mais de coisa. Tá? Então, primeiro, vou colocar aqui todos os meus sistemas de coordenadas. Tá? O primeiro tipo, as cartesianas, né, ou retangulares, que é basicamente localizar um ponto XYZ de forma retangular. Como assim? Se eu pegar aqui um ponto P, que ele é descrito por XYZ, quem é o ponto P? Ele é, digamos, saindo aqui do 0, 0, eu ando X para cá, ando Y para cá, marcar aqui X, Y, e depois ando Z para cima, tá? Em formato quadradinho ali, né? X, Y, Z, ou eu poderia ter andado Z, X, Y, ou poderia ter andado Y, X, Z, enfim, qualquer permutação aí, desde que eu entenda que eu tenho que andar X na direção do eixo X, Y na direção do eixo Y e Z na direção do eixo Z. Um segundo tipo de coordenadas são as coordenadas cilíndricas. Como é que funciona as coordenadas cilíndricas? Basicamente, ao invés de eu localizar o ponto por quadradinhos, né, eu ando para cá e para lá, eu vou pensar da seguinte forma: no plano XY, eu localizo ele por um ângulo e uma distância, assim como a gente fazia lá nas coordenadas polares. E a terceira por uma altura. Né? Então, basicamente, no plano XY eu localizo através de círculos. Para sair do plano XY eu marco a altura. Então, isso é basicamente as duas primeiras coordenadas funcionar da forma de coordenadas polares, né? E a terceira funciona como uma altura. Né? Então, se eu tiver o mesmo ponto P ali, se eu pegar aqui o meu ponto P e marcar ele, eu vou marcar aqui um ponto P aleatório. Eu vou ter ele da seguinte forma: aqui no plano XY, ele vai ter fazer de outra cor, ele vai ter um ângulo
aqui com relação ao eixo X. Parte positiva do eixo X, sempre, né? Que para manter a nomenclatura lá das coordenadas polares eu vou chamar de θ. E um comprimento aqui que eu vou chamar de R. Então aqui vai ser Rθ e uma altura. Essa altura eu vou manter o nome Z, né? Porque a altura funciona exatamente da mesma forma ali das coordenadas cartesianas. Mas aqui funciona como coordenadas polares. Então aqui o meu P ele vai ser caracterizado, o X e o Y eu substituo por R e θ, e o Z eu mantenho. Então, duas formas diferentes de eu encontrar o mesmo ponto P. Ainda tem mais uma, que é o que a gente chama de coordenadas esféricas. O que vai ter nas coordenadas esféricas, né? Eu vou ter uma distância até a origem, e ao invés de eu ter um ângulo e uma altura, como eu tinha nas cilíndricas, eu vou ter um ângulo dele com eixo X e o ângulo dele com eixo Z. Então eu consigo localizar qualquer ponto aí por uma distância e dois ângulos. Então vou colocar aqui o meu ponto P de novo. Vou marcar aqui, ponto P. E vou pensar ele da seguinte maneira. Se eu pegar aqui do zero e ligar lá no ponto P, com relação ao eixo Z aqui eu tenho um ângulo, né? E a projeção dele aqui no plano XY faz um ângulo com a parte positiva do eixo X. Então, o que me interessa é essa distância do zero até o P, o ângulo que essa retinha ali fez com o eixo Z, parte positiva do eixo Z, e o ângulo que a projeção dele faz com o eixo X. Basicamente, esse cara aqui vai ser o mesmo θ daqui. Então, eu vou chamar ele de θ também. Essa distância aqui não é a mesma distância R. A distância R é essa de baixo aqui, tá? Só que não está sendo usada. Eu vou chamar essa distância aqui de ρ. E esse ângulo aqui eu vou chamar de φ. Ele ainda não apareceu. Tá? Então, o meu ponto P ele vai ser caracterizado por ρ, uma distância até a origem, θ, uma distância, um ângulo com a parte positiva do eixo X, a projeção dele, e φ, que é um ângulo com a parte positiva do eixo Z. Né? Só por questão de limitações aqui, né? Quando a gente fala em x, y, z, eles podem assumir quaisquer números reais. Né? Eu posso ter x positivo, x negativo, etc. Quando a gente fala de r, θ e z, aqui a gente precisa que o r seja maior ou igual que zero. No caso de r igual a zero, vai ser basicamente um ponto sobre o eixo z. Então a gente também vai tratar θ como sendo zero quando r for zero. Se r for diferente de zero, aí a gente precisa do θ. Esse θ aqui, como nas polares, ele pode percorrer todo o plano XY. Então, ele é 0, θ, e no máximo 2π. O z é qualquer altura, então ele é qualquer número real. Não vou escrever uma limitação para ele aqui. No caso das esféricas, né, o meu ρ é a distância até a origem. Então, distância sempre maior ou igual que zero.
né? Se o ρ for zero, a gente vai tratar o θ e o φ também como sendo zero, porque é o ponto 0, 0, 0. O θ, ele pode ser qualquer ângulo, qualquer ponto aqui sobre o plano XY. Então o θ aqui é o mesmo θ aqui. Tá? Então ele é entre 0 e 2π. Já o φ, ele é um ângulo com a parte positiva do eixo Z. Ele pode ir lá de cima até lá embaixo. Tá? Como o θ a rodeia por todo o plano, eu não preciso fazer com que esse φ dê toda a volta, né? Porque eu ia repetir ângulos. Então o φ eu posso tratar simplesmente como sendo de 0 até π. Então a gente tem essas limitações aí para os tipos de coordenadas. Tá? Cartesianas não tem limitação, cilíndricas o r maior que zero, maior ou igual que zero, e o θ entre 0 e 2π. Esféricas tem bastante limitação, ou positivo, ou zero no caso de todo mundo ser zero, θ entre 0 e 2π, e φ entre 0 e π. Então, assim como lá nas coordenadas polares e cartesianas, né, e retangulares, a gente tem 3 formas diferentes agora de escrever o ponto P, né? Qual é a relação entre essas 3 formas, né? Bom, se eu pegar e simplesmente escrever isso aqui, o mesmo ponto P, um por cima do outro, né? Eu posso usar o teorema de Pitágoras aí muitas vezes, né? De forma a encontrar as distâncias e os ângulos, né? Então, não é algo que a gente vai fazer em detalhes aqui, né? Mas a gente vai pelo menos citar, né? Esse aqui não tem mistério nenhum, né? Eu posso partir de cartesianas para cilíndricas e de cilíndricas para cartesianas, né? Por quê? Porque a gente já sabe coordenadas polares e a gente simplesmente está tratando as duas primeiras como polares e a última está mantendo igual. Então a gente sabe que para vir daqui para cá, o meu r é raiz de x quadrado mais y quadrado. A tangente θ é igual a y sobre x. E o z é o z mesmo. Vou escrever isso aqui um pouquinho mais para cima, que a gente vai faltar espaço, né? Então, r raiz de x quadrado mais y quadrado, tangente θ igual a y sobre x, e z não muda. Então, isso tu faz para vir daqui para cá. Dado x, y e z, tu arruma r, θ e z, né? O z não vai mudar. E para vir daqui para cá, basicamente a mesma coisa, né? Vou ganhar um espaço aqui, P igual R, θ e Z. Para vir daqui para cá, a gente sabe que o x é igual a R cosseno θ, y é igual a R seno θ, exatamente a conta que a gente viu lá no caso polares, e Z não vai mudar. Então esse aqui é o caso mais básico de todos, né? Daqui para cá, cilíndricas para esféricas, vai e volta. Para ir de cilíndrica para esférica, eu tenho R, θ e Z, e eu quero arrumar ρ, θ e φ. Bom, o θ é o mesmo aqui, né? É o ângulo no eixo XY. Como é que eu arrumo o ρ? O ρ é essa retinha aqui, digamos assim, né? Se eu olhar ele aqui, esse aqui é o ρ. Isso aqui é um triângulo retângulo, então o ρ ao quadrado é R ao quadrado mais E ao quadrado. Então ρ é igual a raiz de R quadrado mais Z quadrado. Vou apagar aqui. O θ não vai mudar, em qualquer lugar o θ é o mesmo. E como é que eu arrumo o φ a partir de R, θ e Z? De novo, eu tenho esse cara aqui, esse aqui é o meu ângulo φ,
né? Tenho um triângulo retângulo ali. Eu sei então, do mesmo jeito que eu fiz ali, que a tangente do φ é o cateto oposto, que é R, sobre o cateto adjacente. Então é R sobre Z. Né? Então basta que eu aplique aí um arco tangente, que eu vou daqui para cá. Como é que eu faço para voltar? Para mim voltar, dado Rho, θ e φ, eu tenho que arrumar R, θ e Z. De novo, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Aqui é a hipotenusa, altura, R. Né? Então, aqui a gente tem que R tem que ser igual Rho seno φ. Né? Por quê? Porque o seno da φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui do φ seria o comprimento de R, hipotenusa Rho. Θ igual a θ, não vai mudar. E Z, pelo mesmo motivo aqui, é Rho cosseno φ. Tá? Assim tu transforma daqui para cá. Vai ser o cosseno φ, vai ser o cateto adjacente, que é Z, sobre a hipotenusa, que é Rho. Então, Z tem que ser igual a Rho cosseno φ. Agora, né, a gente faz a mudança daqui para cá e daqui para cá. Dado, vamos pensar na ida primeiro, dado Rho, θ e φ, eu tenho que arrumar x, y e z. Né? O z está aqui, Rho cosseno φ, porque é o mesmo z daqui. O x e o y, que a gente tem que decompor aqui essa hipotenusa em dois triângulos e arrumar o θ, relação θ ao φ. Né? Então, para vir daqui para cá, dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é tanto, só relações de triângulo. O x, vou apagar aqui, primeiro vou escrever. O x ele vai ser dado por Rho, seno de φ, cosseno θ. O y vai ser Rho, seno φ, seno θ. Né? Por que Rho, seno φ, Rho, seno φ? Porque é o R, né? O R aqui é a hipotenusa. Então seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? Não tem mistério nenhum. E o z já está dado ali, é Rho cosseno φ. Então com esses aqui, tu vai... Ficou grandinho aqui, mas tu vai desse para lá. Vou botar aqui pequenininho. E para voltar, como é que a gente faz? Dado x, y e z, a gente já sabe como arrumar θ, né? Tangente θ é y sobre x. E o Rho é quem? Pelo teorema de Pitágoras tridimensional, né? É x quadrado, y quadrado, z quadrado. Então, Rho ao quadrado é x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Então, Rho, raiz de x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tangente θ igual a y sobre x. Agora, o φ tem várias maneiras de eu arrumar ele. Eu vou arrumar ele via cosseno, tá? O cosseno φ, ele vai ser, aqui está o φ, vai ser o cateto adjacente, que é z, sobre a hipotenusa, que é Rho, que é raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Ou Rho. Né? Então, com isso aqui a gente tem milhares de fórmulas aqui para transformar e passear entre qualquer tipo de sistema de coordenadas que a gente quiser. Então são vários. Então, o que isso adianta o meu lado lá na integração? Adianta bastante, porque eu posso transformar uma integral que é bem difícil, né, no sistema de coordenadas cartesianas,
numa integral bem simplesinha em algum outro sistema de coordenadas, que é o que a gente vai ver agora. Vamos começar então com a integração via transformação para coordenadas cilíndricas, tá? Então, integrais triplas via coordenadas cilíndricas. Se eu tenho uma região G que pode ser descrita na forma cilíndrica, né, a integral tripla de uma função de f de x, y, z, dv, ela vira três integrais simples, e aí eu coloquei aqui limites apropriados. O que significa isso aqui? Significa que os limites que vão aqui são a descrição do G, né, na forma cilíndrica. Tá. E aí o que eu tenho que fazer? Usar aquele meu sistema de conversão lá, né, que eu passei agora há pouco, e transformar o x em r cosseno θ, o y em r seno θ e o z a manter. Né? O z mantém porque as coordenadas são cilíndricas. O que vai mudar aqui? Tá? Quando eu fizer essas três integrais, não vai ser simplesmente a f. Eu ganho aqui, tá, um r adicional. Aí vai dz, dr, dθ e os limites aqui, a de dentro em z, a do meio em r e a de fora em θ. Né? Então, onde é que vem esse r adicional aqui? Tá? Vocês podem pegar lá o livro, que ele faz a construção bem direitinho via limites, né? E mostra de onde é que sai esse R aqui. Basicamente, né, quando vocês transformam o dv aqui, vocês colocam dz, dy, dx, quando é o dv. Né? Por quê? Porque quando eu penso na minha unidade de volume, eu penso em particionar a unidade como cubinhos. Né? E qual é o volume de um cubinho? É área da base vezes altura. E qual é a área da base? Né? Lado vezes lado. Então é basicamente lado vezes lado vezes lado. Dx, dy, dz. Isso aqui é o dv. Né? Agora, quando eu estou pensando em cilindro, eu não estou pensando em particionar o meu sólido G em cubinhos. Né? Ele vai ser particionado em alguma coisa semelhante a cubinho, só que vai ser cilíndrico, ele vai ser mais ou menos torcidinho. Né? E essa torcidinha que eu particiono é o cara que faz nascer aquele R ali. Tá? Explicação sucinta e informal. Tá? Vocês podem ver a explicação formal lá no livro, não é o nosso objetivo aqui. Então, por exemplo, vamos colocar assim, a integral de menos 1 a 1, integral de menos raiz de 1 menos x quadrado até raiz de 1 menos x quadrado, integral de 0 até 1 menos x quadrado menos y quadrado da função x quadrado sobre raiz de x quadrado mais y quadrado, dz, dy, dx. Tá? Se eu for olhar para essa função aqui, né, não está nessa forma aqui, né, mas está descrito aqui na forma de uma região simples. Então eu sei que isso aqui, em z, ele é limitado por 0 e 1 menos x quadrado menos y quadrado, ou seja, o plano z igual a 0, e um hiperboloide. Não, esse é um paraboloide. Em y, ele vai estar limitado por menos raiz de 1 menos x quadrado e raiz de 1 mais x quadrado, ou seja, semicírculo inferior e o semicírculo superior. E em x, ele está limitado por menos 1 até 1. Então, se eu for fazer um esboço do desenho dessa região, né? Em x, fazer aqui assim, assim, assim e assim. Vai ficar um desenho bem simples, mas vai dar para a gente entender. Ele vai de menos 1 lá atrás até 1. Em y, do semicírculo inferior até o semicírculo superior. A gente fala inferior e superior pensando já no plano x, y e z, né? Em x e y, esse é cima e esse é embaixo, né?
Embaixo, z igual a zero, ou seja, o próprio círculo aqui que a gente colocou. E em cima, 1 menos x² menos y², que vai dar um pedação de parábola aqui. Estou fazendo só um desenho aqui para delimitar a minha região. Então, pensei ali na minha região G, tá? Só vou apagar aqui, não vai ser necessário para conta. Por quê? Porque eu sei que o meu R é raiz quadrada de x² mais y². Ou melhor, que o meu R² é x² mais y². Se eu ainda pensar em menos R², é menos x² menos y², que é exatamente o que eu tenho ali. E aqui é o círculo de raio 1. Então, o meu círculo de raio 1, como é que eu descrevo na forma polar? Lembrando que as cilíndricas, as duas primeiras são polares e a terceira mantém como altura. Só eu não posso mais aparecer x e y. Então, vai ser integral de 0 a 2π em θ. Vou botar aqui um dθ fora. Integral de 0 a 1 em r. Então, vou botar o dr aqui. E esse cara aqui, bom, não preciso saber, que vai de 0 até 1 menos r². Não pode aparecer x e y aqui mais. Tem que fazer a substituição do jeito que for necessário. Aqui dentro da função, o x vira r cosseno θ. Então, como é x², vira r² cosseno quadrado de θ. E x e y vira r cosseno θ e r seno θ. Só que raiz quadrada de x² mais y² é r, Se eu vou jogar esses valores aqui dentro, eu vou trabalhar, vai virar r. O rzinho lá da fórmula aqui, vezes dz, dr, dθ. Então, essa integral aqui vira essa aqui. Então, se eu for olhar, essa integral de baixo é bem mais fácil, Eu acabo cortando esse r com esse r aqui, vou apagar ele ao invés de simplesmente cortar, Isso aqui fica uma integral barbadinha de fazer. r² cosseno quadrado θ. Nem aparece o z aqui, então vai de 1 até 1 menos r², depois integro dr e integro em dθ. De novo, esse exercício, se não me engano, tem um parecido ele mesmo lá nos questionários. Não vou fazer ele, mas é simplesmente três integrais simples aqui. Aqui em cima elas eram bem difíceis realmente. Se eu for botar um z ainda e botar essa função aqui depois para integrar em y, isso vai ser uma loucura. Em coordenadas cilíndricas isso ficou bem fácil. Então fica de exercício aí para vocês que estão assistindo, fazer essa integralzinha ali, as três integrais. E para finalizar então, a gente faz a integração via coordenadas esféricas. Funciona mais ou menos lá do jeito das cilíndricas, tá? A integral tripla sobre uma região G, se eu conseguir definir ela, se eu conseguir escrever ela via coordenadas esféricas, vira três integrais com os limites apropriados, tá? O x eu uso minha tabelinha lá de substituição, vira ρ seno φ cosseno θ, o y vira ρ seno φ seno θ, e o z vira ρ cosseno φ. O que vai mudar? Aqui vai aparecer um seno φ vezes ρ², tá? Funciona da mesma maneira que apareceu aquele R misterioso lá nas cilíndricas, Isso aqui, digamos, é um corretorzinho que vira o volume. A forma de partição aqui para coordenadas cartesianas é cubinhos,
que é lado, 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 né? Aqui não, aqui são fatias de uma esfera, tá? Fatias, parece uma fatiazinha assim de melancia, quando tu fura lá uma melancia sai uma coisa assim mais... Parece um cubinho, só que ele vai afinando e ele é meio tortinho, né? Então, o volume desse cara aqui, de novo, vocês podem olhar lá no livro, tem a definição formal, a construção formal desse cara aqui, tá? Que não, o nosso objetivo aqui simplesmente aparece um seno φ e um ρ quadrado, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo de uma maneira semelhante ao que a gente fez lá. Integral de menos 1 a 1, integral de menos raiz de 1 menos x quadrado até raiz de 1 menos x quadrado, integral de 0 até raiz de 1 menos x quadrado menos y quadrado. Da função z quadrado, raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. dz, dy, dx. De novo, isso aqui me livra do problema de ter que explicar quem é a região G. Tá? Por quê? O x vai de menos 1 a 1, o y vai do semicírculo inferior ao semicírculo superior, e o z vai de 0 até essa semisfera superior, tá? Não precisa vocês saberem nesse momento que isso aqui é uma semisfera superior, tá? Mas vocês jogam no software, dá uma olhadinha lá, vocês têm que deduzir, digamos assim, qual é a minha região G a partir desse cara aqui, né? Então, de novo, o meu θ está entre 0 e 2π, e o meu raio, né, está entre 0 e 1. Se eu olhar para isso aqui, né, isso aqui tudo, a região G, é simplesmente a semisfera superior de raio 1, né, cortada aqui no meio. Né? Então, para descrever essa região aqui na forma esférica, né, eu tenho que ter ρ, que é o raio da esfera. Então, o ρ é simplesmente um cara entre 0 e 1. O meu θ, como é toda a volta da esfera, é entre 0 e 2π. E o meu φ, bom, se aqui é o eixo Z, o meu φ começa lá em cima e vai até a metade. Né? Então, o meu φ, ele vai de 0 a π sobre 2. Então, essa integral tripla aqui, vou apagar aqui, essa integral tripla aqui, digamos assim, ela acaba virando, bom, primeiro o cara mais de fora é θ, a gente colocou ali, o θ vai de 0 até 2π. O segundo é φ, a gente fez a descrição aqui, vai de 0 até π meios. E o último é ρ, que é o raio da esfera, que vai de 0 a 1. Então, aqui do lado de cá, eu coloco dθ por fora, dφ no meio, dρ por dentro. Seno φ, ρ quadrado. Vou botar um pouquinho maior, porque acho que eu não vou precisar de tanto espaço. Isso aqui é da fórmula, tá? Agora, essa função aqui eu tenho que transformar, usando o z como ρ cosseno θ, o x como isso aqui e o y como aquilo ali. Né? Só que tem um porém aí, né? Até posso substituir x, y, z aqui e fazer toda essa conta, mas eu sei que o meu ρ, ele é raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Né? Tá lá nas minhas formulazinhas de transformação. Então,
tudo isso aqui é simplesmente ρ. Então, esse aqui vira ρ. E o z quadrado, bom, z quadrado não vou ter saída, vai ser ρ cosseno φ tudo ao quadrado. Então vai ser ρ quadrado cosseno ao quadrado de φ. Então aqui virou um probleminha de contagem, né? Integral de 0 a 2π, integral de 0 a π meios, integral de 0 a 1. Aqui fica ρ quadrado, ρ quadrado, então dá ρ na 5. Cosseno quadrado φ, seno φ. dρ, dφ, dθ. Então, de novo, vira um problema de calcular bem simplesinho, porque eu vou integrar aqui dρ, vai dar ρ na 6 sobre 6, aplico de 0 a 1, depois integro em dφ, aqui uma integral por substituição, chamo u de cosseno φ, du vai ser menos seno φ dφ, faço a substituição, volto a variável, aplico de 0 a π meios e depois vou integrar em dθ, nem aparece θ, né? Aqui já vai ser 2π vezes a integral do de dentro, né? Então, realmente é uma integralzinha lá do calcular, vocês não devem ter problema com isso aí, né? O mais difícil é tu fazer a transformação, analisar os limites aqui e pensar na transformação, tá? Peguem o livro de vocês, deem bastante ênfase aí em como transformar isso nisso ou isso nisso, né? E a menor ênfase é fazer isso aqui. Isso vocês já tem que ter na bagagem, tá? Não é difícil, não deve ser difícil. E se for difícil, vocês têm um problema, né? Porque a parte que deve ser difícil aqui é a transformação. O cálculo de integrais simples não pode trazer nenhum problema para vocês, tá? Então, a gente finaliza aqui com essa parte de integração tripla, né, via coordenadas cilíndricas ou esféricas ou a integração tripla normal, tá? Até mais, então.